Muito bom dia a todos, que Deus nos direcione no dia de hoje. Como eu já adiantei aqui, para aqueles que chegaram antes, o devocional de hoje está muito especial. Deus falou comigo quando eu estava preparando esse devocional e eu acredito que Ele vai falar diretamente ao seu coração hoje, amém? Então vamos orar para que Deus, desde já, abra o nosso entendimento, abra os nossos corações e possamos receber a palavra dEle, que os nossos corações hoje sejam terra fértil e a palavra dEle seja semeada sem medida, que nós possamos dar muito fruto. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado a Deus porque nós tivemos uma boa noite de sono, de descanso, e hoje nós queremos glorificar o Teu santo nome. Que no dia de hoje nós ouçamos a Sua voz, que nós possamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco, que sejamos desafiados, que sejamos edificados pela Sua palavra e que nós possamos, ó Pai, de maneira extraordinária, manifestar a Sua presença em nossas vidas. Nós estamos abertos a isso, que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, então vamos lá, Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Diz a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Bom, irmãos, estes versículos, embora seja um texto bem curto, são versículos que trazem um conhecimento extraordinário, que trazem algo muito especial para nós no dia de hoje. E eu quero dizer aqui, meus irmãos, que eu mesmo não experimentei toda essa glória, toda essa plenitude que Paulo estava orando para que os Efésios, os crentes de Éfeso, experimentassem. Então, aqui eu quero deixar uma consideração inicial, né? A mensagem é sempre maior do que o mensageiro. Então pode ser que eu não tenha autoridade para falar de tudo que nós vamos falar hoje, mas a palavra de Deus, ela é rica, a palavra de Deus, ela é eficaz e ela vai atravessar aqui as fronteiras do nosso celular para alcançar os nossos corações em nome de Jesus. Eu mesmo não experimentei tudo isso, mas eu quero fazer uma oração hoje de ser o primeiro a experimentar esses superlativos da graça de Deus, da glória de Deus que é manifesta, que Paulo ora para que os Efésios experimentem. É como se, imagine o seguinte, Paulo estava orando, estava escrevendo a sua carta aos Efésios, ele estava preso lá em Roma e ele faz uma pausa para orar. Ele sente que no momento que ele termina ali os versículos do capítulo 2, o começo do capítulo 3, ele está lá escrevendo, claro que essa divisão de capítulos foi feita mais tarde, mas ele está escrevendo e de repente ele sente
que ele precisa parar e ele precisa orar pelos efésios. Nesse momento, então, ele se ajoelha diante de Deus e mentaliza ali os efésios diante dele e coloca todo esse pedido, que é um pedido assim maravilhoso, muito maravilhoso. E Paulo, então, ele ali no momento em que ele está orando, ele sente aquele êxtase espiritual, ele sente a plenitude de Deus o envolvendo, de forma que ele escreve essas lindas palavras que nós lemos no dia de hoje. Os judeus, irmãos, eles costumavam orar de pé com as mãos levantadas. Então, eles oravam de pé com as mãos levantadas. Isso em sinal de rendição a Deus, em sinal de que estão ali no momento de intimidade com Deus. E quando Paulo se ajoelha diante de Deus, isso é um sinal de maior rendição ainda. É um sinal de que ele estava colocando todo o seu ser prostrado diante de Deus, e ele então faz essa linda oração para os efésios. No versículo 15, diz que por essa razão, vamos lá, no 14, né? Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então o que ele está querendo dizer aqui é que todos nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós agora recebemos o nome da família de Deus, nós recebemos esse novo sobrenome e não tem mais barreiras, não tem muros de inimizade, gentios e judeus estão todos no mesmo pacote, são todos farinha do mesmo saco, e agora todos receberam esse novo sobrenome para poderem então glorificar a Deus, para poderem receber esse novo sobrenome, e a graça de Deus é manifesta a todas as pessoas. E aí Paulo faz uma oração que contém 5 pedidos. Esses 5 pedidos são elementos essenciais para a nossa fé, mas são também superlativos da graça de Deus sendo manifesta na vida dos Efésios. No versículo 16 é o primeiro pedido de Paulo em relação aos Efésios. Ele diz o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo. Irmãos, todos nós precisamos de fortalecimento. Precisamos de fortalecimento porque nós somos fracos, nós somos finitos, nós somos limitados, e nós precisamos que Deus nos fortaleça por meio da obra do seu Espírito em nós. Nós precisamos de fortalecimento espiritual, emocional, físico, para vencer as lutas, para vencer as dificuldades, para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. O mundo jaz no maligno e nós percebemos que tudo isso vem provocando uma pressão muito grande sobre todos os crentes. Naquela época não era diferente, e Paulo pede então que Deus fortaleça os efésios no Espírito, fortaleça com seu poder. Ou seja, quando Deus nos fortalece, Ele traz um ânimo novo, algo especial, para que nós possamos enfrentar as lutas do dia a dia. Aqueles que estão enfrentando um desânimo na área emocional, de repente uma perseguição no trabalho, de repente bullying que a pessoa está sofrendo, de repente você está passando por um desânimo na sua família, de repente você está passando um desânimo na sua carreira profissional, na sua profissão, enfim, Deus é quem nos fortalece. Deus é aquele sopro de vida que sopra em nós quando nós estamos desanimados e nos levanta e nos motiva para continuarmos seguindo adiante, para continuarmos seguindo o projeto para o qual Ele nos chamou. Deus nos fortalece, Deus nos empodera, Deus nos sopra esse sopro de vida que nos dá ânimo, que nos faz levantar da cama, que nos faz levantar do sofá, que nos faz levantar para fazer algo, para mover algo
em direção a Ele. Deus é aquele que nos desperta. Ele nos desperta para que possamos experimentar o plano dele, o plano de redenção. Nós somos fracos, nós somos falhos e nós precisamos do poder de Deus atuando nas nossas vidas. E esta oração vem corroborar para que nós entendamos essa nossa fraqueza e que o Senhor é quem nos fortalece. É pelo Senhor que nós estamos aqui nessa manhã, é pelo Senhor que nós conseguimos levantar, acordar cedo, e é pelo Senhor que nós vamos conseguir ser fortalecidos para continuar seguindo os projetos que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus nos fortaleça pelo seu imenso poder no seu Espírito, que o Espírito Santo dele venha fortalecer as nossas emoções, venha fortalecer as nossas mentes, os nossos corações, o nosso físico. Se você tem enfrentado alguma enfermidade, creia que o Senhor está te fortalecendo hoje. Se você está enfrentando alguma dificuldade, creia que o Senhor vai te fortalecer hoje para você experimentar algo diferente no dia de hoje. Deus está nos fortalecendo, é dele que vem a nossa força. Amém? No versículo 17, irmãos, nós temos o segundo pedido de Paulo em relação aos Efésios. O segundo pedido de Paulo diz: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, este é o segundo pedido, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E também diz, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Então, quando Cristo habita plenamente em nossas vidas, quando Cristo habita de forma plena, e este verbo aqui, habitar, não é uma habitação temporária, não é uma habitação em forma de barracas, mas é um verbo que nos denota aqui que Cristo quer habitar de uma vez por todas em nossas vidas. Então, que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, de forma plena, de forma definitiva. Então, Paulo estava orando para que Cristo habitasse no coração dos Efésios de forma definitiva, de forma que nunca mais Cristo saia do coração deles. E é isso que nós devemos experimentar hoje, que Cristo habite nos nossos corações de forma definitiva. Ele quer ser o morador, Ele quer ser o habitante definitivo nos nossos corações, e que quando Ele habita em nós, quando Ele habita em nossos corações, Ele toma conta. Afinal, Ele é um morador residente ali. Ele não quer apenas a sala da casa, Ele quer habitar em todos os cômodos, e mesmo naqueles cômodos mais escondidos, naqueles cômodos onde nós temos ali trancado as 7 chaves. E ali nós falamos assim, peraí, aqui ninguém entra, aqui ninguém tasca. Quando Cristo vem e habita plenamente nessa casa, quando Cristo vem e habita de forma definitiva nessa casa, Ele toma conta dessa casa. Ele vai até os cômodos mais escuros, fechados, Ele habita ali também, e Ele traz luz para esses cômodos. Ele vem trazer luz para todas as áreas, para todos os cômodos da nossa casa que estavam trancados, que estavam precisando de luz, estavam precisando de Cristo. Que Cristo possa habitar em nossos corações de forma definitiva, que nós possamos ser uma boa morada para que Cristo habite na nossa casa. E irmãos, é interessante nós pensarmos nessa figura de que Cristo, Ele é o morador residente, porque nós não vamos oferecer apenas o nosso quarto,
Não é só um momento de intimidade, não é só um momento de descanso, mas nós vamos oferecer a sala, um momento da nossa diversão, um momento do nosso bem-estar. Nós vamos oferecer a cozinha, que é o momento da nossa refeição, o momento da comunhão. Nós vamos oferecer o quintal, que é o momento de nós desfrutarmos. Nós vamos oferecer a casa toda, porque Ele faz morada em nós. E, irmãos, quando nós pensamos que Cristo não é o visitante, porque Ele é morador residente, né? Então Ele não é o visitante. Ou seja, visitante, nós vamos, apresentamos a casa para Ele e Ele fica ali no quarto. Tudo que Ele vai fazer, Ele precisa pedir para autorização para o dono da casa. Se ele vai abrir a geladeira, ele precisa pedir autorização. Se ele vai pegar água, ele precisa pedir autorização. Se ele vai sentar no sofá, ele precisa pedir autorização. Quando é um morador residente, a pessoa tem essa liberdade para agir. E quando é um morador residente, ele tem liberdade não somente para sentar no sofá, para tomar água, para fazer o que ele quer, para tomar banho a hora que ele quiser, mas ele tem liberdade também para de repente mexer o sofá de lugar, para de repente transformar aquilo que era sala num novo cômodo. Aquilo que era uma cozinha, agora ele está transformando em outra coisa. Quando Cristo habita plenamente nos nossos corações, Ele tem esse poder de nos transformar, de mudar, de fazer reformas. Então, irmãos, Paulo está orando para que os efésios experimentem essa plenitude de Cristo habitando nos corações deles, e nos desafia hoje a experimentarmos também essa plenitude da habitação de Cristo em nós. Nós podemos nos apropriar dessa plenitude pela fé. Aqui a palavra diz que mediante a fé nós nos apropriamos então dessa habitação plena de Cristo nas nossas vidas. E aí nós temos que nos dispor então para dar essa liberdade para Cristo agir em nossas vidas, transformar as nossas vidas. Mas essa liberdade e essa habitação, ela redunda em amor. E aqui o versículo 17 diz que estando arraigados e alicerçados em amor. Então, quando Cristo habita plenamente em nossas vidas, Ele vai transformar tudo aquilo que era ódio, tudo aquilo que eram cômodos fechados, os recônditos da nossa casa que estavam fechados às 7 chaves. Agora Cristo vem, abre essas portas fechadas do nosso coração, faz uma faxina, faz uma limpeza, provoca uma transformação nas nossas vidas e, mais do que isso, Ele nos conduz em amor, de forma que estejamos enraizados, a figura de uma árvore que tem a raiz profunda. Então, o amor é a nossa raiz, é o amor que nos move, é o amor que nos conecta com as vitaminas da terra, é o amor que nos nutre. Já a outra figura é o alicerce. Lá no final do capítulo 2, nós temos a comparação, né, a analogia que Paulo faz de nós sermos edifícios santos. E se nós somos edifícios santos, nós precisamos de um alicerce. E esse alicerce é o amor. A nossa raiz é o nosso alicerce, é aquilo que está no fundamento. Quando Cristo habita plenamente nas nossas vidas, o nosso alicerce vai ser o amor. Amém, irmãos? Então, tudo isso que nós experimentamos em Cristo vai redundar em amor, vai redundar nessa manifestação do amor, primeiro a Deus e depois do nosso amor para com o próximo. No versículo 18 nós temos o terceiro pedido de Paulo, é para que vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E aqui parece que Paulo está falando de aula de geometria, né? Mas não é aula de geometria. Paulo está querendo
dizer aqui que ele estava orando, né, para Deus, para que os efésios experimentem então essa largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Do quê? Do que? Nós não temos o objeto aqui, né? Mas ele diz que nós precisamos, junto com os santos, compreender, né? Oro para que Deus nos ajude a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E ele não fala do quê. E isso é muito interessante porque dá a entender aqui, né? Dá-nos uma brecha de que ele estava falando da graça de Deus. Paulo estava falando nesse momento da graça que é algo realmente indescritível. E ele fala que se compara a um edifício, a um templo, essa é a comparação dele, né? Ao templo antigo que tinha as medidas incomparáveis, né? Então eram medidas superlativas. E aí compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da graça de Deus que é manifesta em Cristo. E como que nós podemos entender isso? Porque depois ele vai falar que Cristo exerce, né? Então, nós temos esse entendimento de que não é mais o templo, o templo de Jerusalém, que Paulo já traz esse novo conceito no final do capítulo 2, em que não é mais adoração no templo, agora o edifício santo, o templo é o nosso corpo, nós somos o templo e a habitação da presença de Deus, e portanto nós podemos... portanto nós não temos uma medida que limite a ação de Deus. Né? Essa medida não é limitada somente ao nosso corpo, mas a todo o corpo de Cristo. Então nós não conseguimos medir nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento. Por quê? Porque os limites são espirituais, não são limites físicos que o templo oferecia na época dos judeus, na época de Cristo. Agora os limites são espirituais e nós não conseguimos limitar a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos limitar o mover de Cristo nas nossas vidas, porque esses limites foram rompidos. Agora não temos mais limites, mas nós podemos experimentar essa largura, esse comprimento, essa altura e essa profundidade nas nossas vidas. Como? Imagine só, irmãos, se esses limites foram rompidos, imagine o tamanho do universo. Diz os estudiosos, aí, os cientistas, que o nosso universo tem mais de 90 bilhões de anos-luz, né, de espaço, né, anos-luz. Então imagine só se você fosse capaz de viajar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você levaria em torno de 90 bilhões de anos para ir de uma ponta à outra do universo. Isso significa, irmãos, que o universo é muito grande. É muito grande. O espaço é muito grande. E a ação de Deus não se limita mais a um espaço aqui, não se limita a um templo, não se limita ao nosso corpo físico. Agora os limites são espirituais. Agora ele tem esses 90 bilhões de anos-luz para agir, para se mover, para manifestar a sua glória, a sua graça. Isso significa, irmãos, que ele rompe com todas as barreiras limitadas do nosso conhecimento. E Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos pensar, daquilo que nós temos conhecimento. Porque porque a palavra diz que ele tem o universo todo em suas mãos. Imagine só, 90 bilhões de anos-luz, Deus tem tudo isso na palma das suas mãos. É muita coisa, irmãos, é muita coisa. Se você está compreendendo um pouco disso, dá um amém aí, escreve
glória a Deus aí nos comentários. Irmãos, é muita coisa, é muito grande. E Paulo ora para que nós possamos experimentar essa largura, esse comprimento, essa altura e essa profundidade. Gente, é algo inimaginável, indizível, é algo que não tem como a gente medir. E de repente Paulo está falando que a gente possa experimentar isso, né? E que nós possamos hoje, no dia de hoje, experimentar essa compreensão da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, em nome de Jesus. No versículo 19 nós temos o quarto pedido: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Aqui nós temos o que nós chamamos na língua portuguesa de oxímoro, né? Oxímoro é quando na língua portuguesa tem algo, compreender o incompreendível, né? Então quando você você tenta fazer algo que é impossível de se fazer, né? Então você coloca conhecer o amor de Cristo que é irreconhecível. Não dá para conhecer completamente, afinal, excede todo o entendimento, segundo a própria palavra diz, que então que nós conheçamos o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. E olha só que interessante, irmãos, que Paulo está orando para que nós experimentemos por experiência própria esse amor de Cristo sendo manifesto em nossas vidas, que nós possamos provar, que nós possamos experimentar esse amor de Cristo nas nossas vidas, que nós possamos conhecer não apenas por ter o conhecimento, mas que nós possamos provar do amor de Cristo, que nós possamos experimentar esse amor nos envolvendo, nos colocando em seus braços, esse amor tomando conta das nossas vidas, esse amor radiando de dentro de nós, esse amor invadindo o nosso coração e extrapolando as fronteiras das nossas vidas, alcançando outras pessoas e extrapolando aquilo que nós temos de limites de nós mesmos, porque esse é o desejo de Cristo, esse é o desejo de Deus para nós hoje, que esse amor seja pleno nas nossas vidas. E nós podemos fazer isso. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência de êxtase espiritual, de se colocar na presença de Deus e sentir o amor de Deus envolvendo, sentir de forma não apenas no intelecto, não apenas aqui no nosso intelectual, mas também no nosso coração, às vezes até fisicamente, às vezes a gente tem sentimentos físicos, né, que transformam não só as emoções, mas transformam o nosso corpo físico. E esse amor é o desejo de Deus que seja manifesto nas nossas vidas. Uma vez eu estava andando de moto em Manaus, e aí eu estava andando por uma grande avenida de Manaus e de repente eu comecei a sentir a presença de Deus enchendo a minha vida, eu senti o amor de Deus entrando no meu coração, eu senti a presença dele me envolvendo e a moto tinha um probleminha lá no acelerador dela, que ela engatava o acelerador assim e conseguia continuar acelerando a moto, ainda que eu tirasse a mão ali da manete, né? E aí eu soltei as mãos da moto e levantei as mãos para o céu, assim, glória a Deus. Eu preciso voltar aqui, peraí, não é bem assim, né? Mas naquele momento que eu estava dirigindo a moto, eu senti muito forte a presença de Deus. E quantas vezes dentro do carro, quantas vezes eu estava viajando, às vezes sozinho, às vezes com a minha esposa, e conversando, e de repente a gente coloca ali um louvor, e eu fui sendo cheio da plenitude de Deus, e quantas vezes eu senti a presença de Deus me abraçando ali naquele momento, e as lágrimas começaram a correr, e eu senti o abraço de Deus, e eu senti
sentir essa experiência de plenitude. E é essa experiência de plenitude que Deus quer que você sinta, meu irmão e minha irmã. Deus quer manifestar a sua presença de forma sobrenatural. Deus quer manifestar a sua presença não apenas no levantar das nossas mãos, não apenas no nosso intelecto, mas Ele quer que nós o sintamos. Ele quer que nós experimentemos e comprovemos nas nossas vidas. E nós podemos fazer isso se nós o buscarmos, se nós tivermos essa disposição de nos colocarmos na presença dEle, de nos apropriarmos pela fé dessa presença de Deus, desse momento especial, e se torna algo realmente indizível, indescritível. Você fica ali por horas na presença de Deus e parece que foi 5 minutos. Você fica ali por horas em oração, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e parece até que foi 5 minutos. Irmãos, eu quero pedir licença para extrapolar um pouquinho do nosso tempo, porque eu acredito que Deus, Ele quer confirmar isso no nosso coração. Ele quer que nós experimentemos mais dEle. Ele quer que nós possamos nos emocionar na presença dEle, que nós nos entreguemos completamente a Ele, que nós possamos nos mover por essa experiência, que nós sejamos impelidos por essa experiência que nós temos com Deus. Amém? O quinto pedido que Paulo faz em relação aos Efésios é para que os Efésios, e para que nós também sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, cheios da plenitude de Deus. Eu não tenho nem dimensão do que seria essa plenitude de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse trecho, para que nós sejamos pessoas cheias da plenitude de Deus. Eu não sei o que isso vai resultar nas nossas vidas. Eu não sei o que isso vai provocar dentro de nós. E eu não sei o que isso vai provocar fora de nós. Porque é algo realmente extraordinário, é algo sobrenatural. Eu não sei o que isso vai provocar, mas que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Eu acredito que sermos cheios não é pelos nossos méritos. A plenitude de Deus não vai vir porque nós merecemos. A plenitude de Deus não vai vir porque nós somos o cara, porque nós fazemos boas obras, porque nós somos bons. Mas a plenitude de Deus vai vir porque na sua infinita misericórdia, nós podemos experimentá-lo. E nós podemos experimentá-lo de forma plena. Quais serão os efeitos dessa plenitude? Alguns versículos adiante nós podemos entender que é uma vida de santidade. Afinal, no capítulo 4, nós temos ali vários elementos para uma vida em santidade. Ele diz que nós devemos andar de forma digna da nossa vocação, E aí ele vai dando alguns elementos da vida em santidade. Mas eu não acredito, irmãos, que a plenitude de Deus se resume apenas a uma vida em santidade. Eu acredito que a plenitude de Deus vai resultar em algo muito maior. A plenitude de Deus vai resultar em poder, numa autoridade, em sinais, em milagres, em coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida. E se nós queremos experimentar essa plenitude de Deus, que nós possamos hoje dar espaço para que Deus habite nos nossos corações, para que Cristo habite nos nossos corações, para que nós experimentemos a plenitude de Deus na nossa vida. Deus, Ele quer
ser pleno nas nossas vidas. Deus está querendo entrar nos nossos corações e tomar conta das nossas vidas. Basta nós darmos esse espaço para que Ele haja, para que Ele flua, para que nós sejamos pessoas cheias de poder, cheias de autoridade. Sinais e maravilhas acontecerão por meio das nossas mãos. Não apenas uma vida em santidade, mas muito mais do que isso. Poder, sinais, milagres e muito mais vai acontecer nas nossas vidas. As nossas orações serão respondidas, porque nós estaremos em sintonia direta ali com Deus. Nós vamos ter um poder sobrenatural. Ao passarmos perto das pessoas, as pessoas sentirão a presença de Deus. Ao tocarmos nas pessoas, elas serão curadas. Não por nós, não pelo poder que está em nós, não pelo poder, nosso poder, mas pelo poder que habita em nós por meio de Deus, que está agindo plenamente nas nossas vidas. Que esse poder pleno possa tomar conta dos nossos corações e nós vamos experimentar algo indizível no dia de hoje. Amém, irmãos? Essa palavra veio a calhar no final de semana, quando nós teremos um tempo maior para não somente assimilar essa palavra, mas colocar em prática nas nossas vidas. E eu quero te desafiar a ser uma pessoa plena de Deus, a ser uma pessoa cheia de Deus, a ser uma pessoa que deixa as fronteiras de Deus se romperem nas nossas vidas, não uma pessoa limitada, porque nós conhecemos a Deus conforme aquilo que nós conhecemos no nosso intelecto, porque nós achamos que Deus deve agir da forma que nós conhecemos. Nós oramos aquilo somente que nós conhecemos, nós pedimos somente aquilo que nós conhecemos, e aqui Paulo está mostrando que nós podemos pedir muito mais do que aquilo que nós conhecemos, e no versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus pode fazer muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem preparado coisas grandiosas, Deus tem preparado coisas maravilhosas. Ele tem plano de nos fazer bem, plano de nos fazer prosperar, plano de fazer coisas maravilhosas na nossa vida, se nós permitirmos que Ele haja, se nós permitirmos que Ele flua através de nós, se nós permitirmos sermos instrumentos da glória de Deus na vida de outras pessoas e na nossa própria vida, irmãos. Hoje Deus vai manifestar a sua presença de forma graciosa e de forma gloriosa, em nome de Jesus. E Ele quer fazer muito mais. Você está pronto? Você está pronto para experimentar o poder de Deus atuando nas nossas vidas hoje? Você está pronto para permitir que o Espírito Santo flua das nossas vidas, da sua vida? Você está pronto para que o poder de Deus nos encha de tal maneira que extravase as fronteiras, que rompa as fronteiras do nosso corpo e atinja outras pessoas? Você está pronto para esse mover de Deus? Eu quero orar agora para que coisas infinitamente maiores do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos possa acontecer na sua vida hoje. Vamos orar. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que hoje, ó Deus, o Senhor habite plenamente nos nossos corações. Que hoje o Teu Espírito Santo tome conta das nossas vidas. Que no dia de hoje nós sejamos cheios, plenos da Tua presença. Que essa plenitude, ó Deus, venha resultar em um impacto muito forte de transformação das nossas vidas e também das pessoas ao nosso redor. Senhor, não é apenas emoção, não é apenas um emocionalismo, algo que nós estamos apenas sentindo, mas é algo realmente extraordinário que nós queremos hoje, Pai. Que o Senhor faça muito mais do que aquilo que nós pensamos, muito mais do que aquilo que nós pedimos, que o Senhor faça infinitamente mais nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, nos apresentar como pessoas que estão prontas
para o agir do Senhor, para o mover do Senhor no dia de hoje. Que a sua glória seja manifesta na vida da sua igreja por todas as gerações. Que a sua graça seja manifesta na vida da sua igreja. Que a sua salvação seja manifesta nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Deus, eu quero orar para que hoje nós sejamos instrumentos do Senhor, não apenas para a manifestação do Senhor nas nossas vidas, mas na vida de todas as pessoas com quem nós tivermos contato. Que em nome de Jesus, as pessoas ao chegarem perto de nós possam ser constrangidas pela sua glória que habita em nossos corações. E Pai, eu oro, ó Deus, para que no dia de hoje nós sejamos plenos, cheios, e que o Senhor tenha total liberdade para romper dentro de nós a sua presença, para que possamos experimentar coisas sobrenaturais acontecendo, para que possamos experimentar uma alegria indizível, para que possamos experimentar uma fé inabalável, para que possamos experimentar uma vida indescritível na sua presença. Que em nome de Jesus nós sejamos cheios e plenos do Senhor, para que o Senhor se manifeste em nossas vidas. Obrigado a Deus por essa palavra, e obrigado a Deus porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, o Senhor atua nas nossas vidas. Ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos pessoas imerecedoras, o Senhor tem agido e o Senhor tem feito obras grandiosas. Que o Senhor faça extraordinariamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Se você teve a sua fé fortalecida por meio dessa palavra, eu quero pedir que você comente no post desse vídeo, lá no YouTube ou aqui embaixo. Se você teve a sua fé fortalecida para a glória do Senhor, eu quero pedir que você clique, compartilhe e mande para outras pessoas esse vídeo, para que outras pessoas também possam experimentar a sua fé fortalecida para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um ótimo final de semana. Nós voltaremos na terça-feira, em nome de Jesus, com o capítulo 4 de Efésios, e fica aí essa mensagem de plenitude dos nossos corações, para que Ele nos encha no dia de hoje, para que Ele possa manifestar sua plenitude nas nossas vidas no dia de hoje. Amém? Deus abençoe, um ótimo final de semana e tamo junto, é nóis, até mais.